não estava sozinho. Este é o tema da nossa história. Selene, a personagem da nossa história de hoje, achava que entendia a língua italiana. Ela achava isso porque morava há muito tempo lá na Itália. Mas na escola pública onde ela estudava, ela descobriu uma palavra que ela nunca tinha ouvido na vida. E ela também não sabia o significado. Eles falavam aquelas palavras quando a professora não podia ouvi-los. Eles também a falavam quando estavam no intervalo. E não era só os meninos não. Algumas meninas também falavam aquelas palavras desconhecidas. Aí, quando Selene chegou em casa, ela perguntou à sua mãe que palavra era aquela. Mamãe, lá na escola eu vi uns alunos falando uma palavra desse jeito aqui, ó. O que ela significa? Ah, mas elas só falam isso quando a professora não está vendo. A mãe de Selene ficou muito triste e explicou para sua filha que aquelas crianças estavam falando palavras feias contra Deus. Elas estavam blasfemando o nome dele. Talvez as crianças tivessem ouvido aquelas palavras sendo ditas pelos pais ou por outros adultos. Aquelas crianças talvez nem soubessem o que estavam dizendo. Selene ficou decepcionada e brava ao mesmo tempo. Ela amava a Deus e não queria que ninguém o insultasse. Aí, ela tentou evitar que as crianças falassem daquele jeito na escola. Em pouco tempo, as crianças entenderam que Selene não gostava que elas agissem assim. Selena ficava muito triste porque as outras crianças não amavam a Deus. Ela também ficou mais triste ainda quando soube que uma das professoras também não o amava. Essa professora ensinava ciências, matemática e não acreditava em Deus. A professora disse que Deus não tinha criado a Terra e que o planeta, assim como tudo que existia, tinha surgido do nada. Mas Selene não acreditava naquelas palavras dela. Selena tinha lido a Bíblia e sabia que Deus tinha criado o mundo e tudo que nele existe. Selene queria que a sua professora acreditasse em Deus. Aí, um dia, a professora pediu que Selene fizesse um trabalho sobre a ida do homem à Lua. Em 1969, 3 astronautas norte-americanos estiveram na Lua. 2 deles pisaram na Lua, mas o terceiro ficou na nave. O nome dele era Michael Collins. Aí, Selene escreveu em seu trabalho que o astronauta Michael Collins estava sozinho na espaçonave, especialmente quando ele atravessou a parte escura da Lua e ele não pôde mais ver a Terra. Tudo o que ele via foi a escuridão. Aí, Selene copiou uma citação de Collins no trabalho dela. A citação diz assim: "Estou sozinho agora, totalmente sozinho e isolado de qualquer tipo de vida. Eu sou a única vida." Se fizessem uma contagem, o resultado seria 3 bilhões e 2 lá do outro lado da Lua e 1. E Deus sabe quantos mais do outro lado de cada lua. Selene escreveu que o Michael Collins estava contando as pessoas. Ele estava dizendo que havia 3 bilhões de pessoas na Terra. 2 astronautas que ele não conseguia ver do outro lado da Lua, e do outro lado escuro onde ele estava sozinho na espaçonave, havia apenas um ser humano, ele e Deus. Então, 2 anos e meio se passaram e Selene continuava falando sobre seu amor por Deus. Aí, certo dia, a professora disse algo inusitado para a turma. O primeiro gole da ciência natural o tomará um ateu, mas no fundo do copo, Deus está esperando por você. Selene não entendeu muito bem o que a professora quis dizer, mas percebeu que ela estava mudando seu conceito sobre Deus. Estava começando a acreditar nele. Então, Selene deu a Bíblia para sua professora. Atualmente, Selene está orando para que a sua professora e seus colegas de classe encontrem o amor de Deus. E ela sabe que ela não está sozinha. Apesar de o astronauta parecer sozinho do outro lado escuro da Lua, Deus estava com ele. Da mesma forma, mesmo ela se sentindo sozinha na escola, Deus está com ela. Eu gostei da história de hoje. Você também gostou? Tchau, a gente se vê na próxima história.